Eu vou dar aqui 3 pilares, na verdade 4. Isso aqui não está sendo nem um podcast, mas como nós prometemos no começo que nós iríamos estar trazendo a dor e o que tem que ser feito. Realmente é o como. É o primeiro ponto. Quem que você quer para qual setor? Primeira coisa. Aí você já mapeou, né, o perfil correto para sua empresa. Segundo pilar, contratou essa pessoa, está dentro da sua empresa? Treina essa pessoa. Faz o que a Ellen disse, apresenta a empresa e treina. Treina todos os dias o processo, o que é que ela tem que fazer. Depois, gente, terceiro pilar, acompanha essa pessoa. Não joga ela, não deixa ela largada, não joga ela aos lobos. Vai acompanhando, vai ensinando, vai moldando. E só depois você cobra. Só que eu falo um segredinho pra vocês. Se você contratar o perfil correto, mapeando, entendendo quem é a pessoa correta. Se depois você fizer uma boa integração, treinando essa pessoa e acompanhando, adivinha, o quarto pilar você não vai precisar tá fazendo essa cobrança, ele vai estar afiado. Mas tem o oposto, se você fez tudo isso e a cada 3 semanas, às vezes uma vez por semana você tem que estar corrigindo, gente, libera ela pro concorrente, porque um colaborador, depois que tá tudo certinho, foi acompanhado, o cara já tá 3, 4, 5 meses, às vezes 1 ano dentro da empresa, né, Ellen? E ele continua errando, ele não pode ficar dentro da empresa, né? Você está pronto para transformar o seu negócio? Bem-vindo ao Braço Direito. O lugar onde destravamos o potencial empresarial que existe dentro de você. Aqui, compartilhamos histórias inspiradoras, dicas práticas e estratégias que realmente funcionam. Junte-se a nós nessa jornada de transformação e torne-se o líder que a sua equipe e o seu negócio precisam. O Braço Direito não é apenas um podcast, é o seu mapa para conquistar o poder real dos resultados da sua empresa. Vamos juntos destravar o potencial da sua empresa. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui, mais uma vez, gravando mais um podcast, O Braço Direito. E hoje eu tô muito empolgado, Ellen. Eu tô muito empolgado porque esse assunto, ele é muito importante. Eu sei disso porque lá no começo eu sofria tanto. E quanto mais a empresa cresce, mais a gente tem que estar estudando e se dedicando nesse assunto. Senão, a nossa empresa não vai ter sucesso. Eu sou o Erivelto Fonseca, seu anfitrião. E fique aí, que a gente vai dar muitas dicas, muitas sacadas sobre o seguinte assunto: gestão de pessoas. Não quebre a sua empresa por uma má gestão de pessoas. E hoje nós estamos com a especialista aqui para estar tratando esse assunto da melhor forma possível. Uma gestão de pessoas afiada, bem organizada, ela consegue levar qualquer empresa ao sucesso. Eu acredito e eu falo todos os dias, um bom time, mesmo que o projeto não seja tão bom, ele acaba, né, nos levando muito longe. Agora, um time medíocre, que fique bem claro, medíocre é um time dentro da média. Por melhor que seja esse projeto, a gente acaba não decolando. Eu estou hoje aqui com a Ellen para discutir esse assunto tão, falaria, importante e ousado. E nós vamos estar, enfim, desmistificando algumas situações, né, dentro desse assunto. Ellen, o que é gestão de pessoas, que é tão comentado nos dias de hoje? Olá, vamos lá então, né, Erivelto? Que desafio falar sobre isso, porque é uma temática que vem sendo muito comentada nos últimos anos, e nisso, por que está tão em pauta? Entende-se, e cada vez mais, que para ter uma boa empresa, você precisa cuidar do quê? Das pessoas. Todo mundo quer vender, todo mundo quer ter resultado, só que a gente não consegue atingir as vendas e o resultado se você não está olhando para as pessoas. E há um tempo atrás, vamos colocar nos 10 anos atrás, quando você ia para dentro de uma empresa, se falava sobre o departamento pessoal e o RH, que é recursos humanos, né? Ou seja, aquele recurso humano que te ajuda a chegar a determinado resultado, certo? E agora vem mudando a forma de olhar para esse setor e de chamar esse setor, né? Por quê? Gestão de pessoas, gestão e cultura, pessoas e cultura, ou seja, olha só, aquilo que era chamado de um recurso humano, agora que envolve a parte burocrática, entende-se que pode ser chamado de pessoas e cultura, gestão de pessoas, porque
a gestão de pessoas, ela caminha lado a lado com o quê? Com a cultura da empresa, né? Sim. E vamos ter muito assunto para falar sobre isso, principalmente nós na linha de frente, o que nós vivenciamos, você no início da sua trajetória com a empresa, porque muitos que estão nos assistindo ou nos ouvindo estão lá no início, e daí pensa assim, tá, mas gestão de pessoas, isso não tem que ser uma pessoa que estudou recursos humanos, não tem que ser uma psicóloga, e eu acredito que lá no início, né, você não tinha condições no momento de ter uma psicóloga na sua empresa. Então, que nesse podcast nós conseguimos entregar um bate-papo bem gostoso, bem leve, e também trazendo dicas práticas para aquele empresário que está na linha de frente e naquele momento não tem uma psicóloga necessariamente, né, para ajudar com essa parte de gestão de pessoas, mas que nós conseguimos dar dicas práticas para ele levar para o dia a dia, né, Erivelto? O objetivo desse nosso podcast, ele nasceu olhando realmente esses dois ângulos. Olhando a prática, o que é vivido realmente, e trazendo você como psicóloga, que estudou tanto, se aprofundou tanto. Essa união entre eu e a Ellen aqui no podcast, com certeza vai dar muitos frutos, porque a gente já tem uma prova disso, que foi a Vasvicor. Eu comecei lá no passado sozinho, eu sei exatamente de todas as dificuldades, a empresa foi crescendo. Após 9 anos de vida dessa empresa, a Ellen chegou na nossa empresa para estar nos ajudando, a estar trazendo, organizando o nosso setor de gestão de pessoas. Ellen, o escritor Simon Sinek, ele fala que 100% dos colaboradores, fornecedores, clientes são pessoas. Então nós temos que conhecer, saber a fundo, né, sobre pessoas. E são perfis diferentes, perfis distintos. Colocar todas essas pessoas em uma única empresa e fazer com que essas pessoas se dirijam para o mesmo destino, ele é muito desafiador. Eu vou estar contando aqui um pouquinho do meu começo, como que ele foi difícil, porque a gente acaba trazendo amigos, parentes, vizinhos, né? Às vezes chega uma pessoa lá e fala assim pra mim, olha, eu tenho um amigo, ele tá desempregado, tu não consegue colocar ele dentro da tua empresa? E antigamente eu fazia desse jeito. Sim, muitos fazem, né? Fazem até hoje. E a gente acaba se frustrando porque as coisas às vezes não andam, a gente acaba trazendo uma pessoa que não tem o perfil correto. Gente, nós prometemos para vocês que um dos nossos propósitos aqui também é trazer a situação, o tema. A gente quer trazer exemplos vividos na prática e a gente quer ajudar vocês já trazendo a resposta, a solução para isso. Então nós estaremos aqui hoje, eu vou estar pedindo para ela nos dar dicas de como fazer uma boa entrevista, de como contratar a pessoa correta. Porque assim, só para dar uma abertura, um spoiler do que a gente vai estar falando aqui. Ellen, um perfil voltado para o comercial, ele é o mesmo perfil para um setor de contabilidade, por exemplo? Não. Olha como que isso é desafiador. Vocês perceberam? Aqui a gente vai estar conversando com vocês, orientando vocês a tomar as melhores decisões. Um assunto que é tão falado, que é tão comentado ultimamente como cultura, né? Todo lugar que você vai tá falando, é sobre cultura, cultura pra cá, cultura pra lá, cultura organizacional. A primeira vez que eu ouvi isso foi há 6 anos atrás. Só que hoje tá tão popularizado, todo mundo fala sobre isso, e eu vejo que tem pessoas que acabam falando sem nem ter propriedade, né? Ellen, o que é uma cultura organizacional dentro de uma empresa? Por que é tão falado? O que é que isso tem a ver com gestão de pessoas? Tem tudo a ver com gestão de pessoas, né? O importante frisar, quando a gente olha o setor gestão de pessoas, nós estamos falando do macro, né? E dentro desse setor tem várias particularidades que nós temos que ter de ação para chegar ao determinado resultado, que é cuidar dessas pessoas dentro da organização, né? Então, um dos pontos, eu acredito que é o principal, é sobre a cultura. O que é uma cultura organizacional? É tudo aquilo que dentro da tua empresa
tu permite que seja feito, né? É uma coisa que é vivenciada ali dentro. Quando a gente olha para as cidades, por exemplo, Rio Grande do Sul? Isso, Rio Grande do Sul, né? Quando eu penso nisso, é muito comum, o que me vem na mente? Chimarrão, churrasco. É algo cultural. Então, por quê? As pessoas, elas se identificam com determinado propósito, determinado objeto, determinada forma, determinada atitude, jeito, né, de agir perante algo, né? Então, faz com aquele coletivo tenha algo em comum. Então, uma cultura organizacional, trazendo isso para a empresa, é tudo aquilo que você, empresário, permite que seja feito, que acontece, não necessariamente algo positivo, pode ser algo negativo. Digamos que você é um empresário que na tua empresa, todo dia tem um funcionário chegando atrasado. O que você faz? Nada. Ela é uma grande dúvida que eu tenho, e eu acho que a grande maioria dos ouvintes também. As pessoas acabam achando, e eu achava isso, que uma cultura é só aquilo que é bom, que é legal. Mas não, né? Tu poderia explicar isso melhor? Então, digamos assim, todos os dias tem um funcionário na sua empresa que ele chega atrasado. Ele chega, todo dia tem uma desculpa, né? Meu pneu furou, hoje eu me atrasei, isso aconteceu. E o que você faz? Nada. Aí, os outros funcionários que estão dentro dessa organização, o que eles entendem? Que chegar atrasado é normal, porque nada acontece, nada é feito. Aí, daqui a pouco, ao invés de ter um colaborador chegando atrasado, tem 2, tem 3, tem 4. E aquilo vai virando algo cultural daquela empresa, certo? Mesma coisa, questão de faltas. A cada semana eu tenho 1, 2 colaboradores que estão faltando na minha empresa. Se eu estou falando de um local que tem várias pessoas com ensinamentos diferentes, cultura diferente, porque existe uma cultura dentro de casa, que é a ambiência da pessoa, né? E ele vê o colega fazer e ele vê que nada acontece daquilo que é feito, ele vai ter uma tendência comportamental a agir da mesma forma. Então, por que a gente fala sobre ambiência também? Porque é muito natural, muito comum as pessoas inseridas no mesmo local ter atitudes parecidas. E é onde vai nascendo o quê? A cultura daquela empresa. Então, Ellen, você está falando que a cultura, por que eu estou percebendo, ela é moldada, né? Sim. Só que eu acredito que a empresa, ela é a cara do dono. Então, o dono, ele tem que primeiro se perceber para ter um comportamento, para ele ser exemplo dentro dessa empresa, para que as pessoas o acompanhem. Seria isso também? Total, o exemplo, ele arrasta, né? E quando a gente fala de uma questão de gestão de pessoas, há uns 10 anos atrás, voltando, que o RH, o departamento pessoal, era algo totalmente burocrático, o papel, né? Recebe aqueles currículos, contrata a pessoa, faz o processo de admissão, desliga, é algo que papel, fez, sistema, pronto, tá feito. Agora não, é algo mais humanizado, olhando exclusivo para aquela pessoa e para aquela organização. Sim. Se eu vou contratar, não é simplesmente eu pegar um currículo, chamar a pessoa, que na verdade quando tá iniciando, na grande maioria das vezes nem currículo a pessoa leva, né? É isso que tu falou. Eu tenho um primo que tá precisando trabalhar. Traz ele amanhã aí, que daí ele já começa com a gente. Então, o que acontece? As pessoas vão entrando, não existe um alinhamento na contratação, logo, isso já passa uma impressão de que ele pode fazer o que ele quiser dentro daquela empresa, porque não existe um alinhamento cultural do que pode, do que não pode, do que você espera dessa pessoa, do que você não espera que essa pessoa faça, né? Então, todo esse alinhamento faz parte de gestão de pessoas. No começo, tudo isso que você está falando é muito legal, mas você que está do outro lado nos ouvindo, não fiquem frustrados. Eu passei por tudo isso também. Só que uma coisa, eu não abria mão, aquilo que eu acreditava. Então, por exemplo, pontualidade. Eu acreditava muito nisso. Eu era pontual. Na verdade, eu chegava todos os dias antes do horário. Eu era o primeiro a chegar e o último a sair. E isso eu tive que trabalhar muito, né? Durante muito tempo nessa posição, porque eu estava formando essa cultura ainda. Isso. O que a Ellen acabou de falar aqui, não ter uma integração devida, falando o que pode e o que não pode, eu não fazia isso. Eu não fazia porque eu não sabia.
Mas eu tô dando aqui um exemplo da pontualidade. E eu tinha medo de chamar essas pessoas que estavam atrasando para conversar. Eu tinha muito medo. Eu tinha medo porque essas conversas geralmente são as famosas conversas difíceis. Você tem que chamar a pessoa, conversar, falar que não pode. E isso, Ellen, é muito desgastante. Total, porque o empresário, ele não foi preparado para isso. Digamos assim, eu tenho 5 anos, né, de graduação em psicologia, ou seja, 5 anos estudando comportamento, 2 anos de especialização em gestão de pessoas, ou seja, eu não posso comparar 7 anos de aprendizado, claro, 7 anos eu tô botando só o mínimo, né, o comportamento humano tu tem que estar estudando sempre. Vamos colocar uns 10 anos de estudo. Então, eu fui preparada para ter conversas difíceis, para saber, né, o que fazer em gestão de conflitos, para ter esse tato de comunicação com o colaborador. Então, tudo isso é algo que foi construído. Como que a gente vai querer que o empresário que está ali, né, vendendo hoje para pagar algo amanhã, às vezes com o cliente ligando, reclamando do trabalho, um colaborador que não falta, como que a gente vai cobrar que esse empresário tenha o mesmo conhecimento de uma pessoa que estudou para isso? Perfeito, Ellen. Já vamos ali, né, seguir aqui uma linha. Se colocando nessa posição que eu passei por toda essa dificuldade, o que eu mais queria era que um anjo descesse do céu e me orientasse em como contratar bem. Ótimo. Já manda aí já de cara, já é a primeira dica, olha pra câmera, olha no fundo dos olhos do pessoal e explica, como dizem lá no Nordeste, tintim por tintim, o que é que você recomendaria para esse cara, levando em consideração tudo isso que você acabou de falar, né? Que ele tá ali na correria do dia a dia, o colaborador falta, às vezes ele não dormiu bem porque tem um filho bebê dentro de casa, às vezes o funcionário dele, né, acabou de ligar falando que o pneu do carro na entrega ali estourou, e por aí vai, esses desafios do dia a dia. Ellen, por favor, o que o empresário, ali que tem 2, 3, 5 funcionários, deveria fazer, né, para estar contratando o perfil certo? Primeiro ponto, não saia contratando apenas por contratar e por necessidade. Anotem, né? Qual é a cultura da sua empresa? Para trazer isso para o dia a dia, o que você permite e o que você não permite? Qual que é um valor inegociável dentro da sua empresa que realmente você não abre mão e espera que essa pessoa que você vai entrevistar tenha também, para ter uma compatibilidade que nós chamamos de fit cultural. Certo? Ok, Ellen, eu já vi que a minha cultura é essa, eu permito isso, eu busco isso numa pessoa, eu quero que ela tenha esses valores compatíveis comigo. Primeiro vamos falar de comportamento, tá, gente? Porque eu acredito que a técnica é algo que você pode desenvolver principalmente no início da sua empresa. Você pode colocar esse colaborador do seu lado e moldar ele da forma como você gostaria. Então, a técnica você ensina, o caráter não. O caráter é algo que realmente você já tem que ter esse feeling, essa visão na hora da contratação. Chamou, é importante que você tenha um currículo dessa pessoa em mãos, ou para pelo menos ter um pontapé inicial de visualizar como que é a constância dessa pessoa nas empresas. Ela fica a cada 3 meses trocando, migrando, porque se sim, a probabilidade de acontecer isso na sua empresa, ela é grande também. Então, nós estamos falando de alguém que você vai colocar dentro da sua empresa, você, às vezes, está ali no caos com prioridades maiores, você vai colocar o seu tempo para treinar esse colaborador, vai dar 3 meses, esse colaborador vai falar, tô saindo, entende? Então, são essas coisas que você tem que olhar antes de colocar alguém dentro da sua empresa. Ok, visualizei o currículo, tive uma visão, né, do conhecimento, onde que ele já passou, qual é a constância dele nas empresas. Ok, eu chamo para entrevista. Na entrevista, você tem que ter propriedade de passar, que eu sempre falo que é uma via de mão dupla, né? Você tem que falar sobre a empresa para o candidato, para ver se faz sentido para ele, e ao mesmo tempo tirar informações dele a nível, quem é essa pessoa, o que ela faz, se tem uma família, se mora com os pais, qual que é o objetivo dela dentro da sua empresa, começar a realmente entender ele como pessoa.
Depois você olha a questão realmente de conhecimento, tá? Perguntas, Ellen, perguntas assim, tu consegue trazer umas 5 perguntas que o dono da empresa vai conseguir estar mapeando se essa pessoa realmente faz sentido para ele? Claro, é importante, eu até vou trazer a vivência de uma entrevista, né? Quando o candidato ele vai para uma entrevista de emprego, é muito natural que ele esteja nervoso. Então a gente tem que ter esse entendimento. Às vezes você pode ter um potencial na tua frente, mas pelo nervosismo você não vai enxergar, você vai achar que, né, ele não estava tão afim. Então, primeiro, quebre um gelo. E aí, como foi para você vir até a empresa? Foi fácil? Achou fácil aqui a nossa empresa? Você vai estar se conectando com ele primeiro. Tá? Para tirar aquela burocracia assim. E aí, quem é você? Então, primeiro, se conecta com a pessoa de alguma forma. Se conecta com a pessoa quebrando o gelo, né? E depois comece a pergunta, né? Me conta um pouco sobre você. Quem é você? Onde que você mora? Com quem que você mora? Ou seja, eu continuo na conexão, mas eu vou trazer um pouco da vivência dele para que eu conheça essa pessoa que eu estou trazendo para dentro da minha empresa. Essa segunda pergunta é muito boa, porque você continua entrando na vida dele. E as pessoas adoram falar das suas vidas. Às vezes tem um filho, né? Eu tenho um filho, eu tenho uma filhinha, eu sou casado, ou eu quero casar, né? Ou a minha esposa tá grávida. Sim. Então a pessoa começa a se abrir. Ótima sacada. Porque já pensou, você contrata essa pessoa, você não sabe onde ela mora, você não sabe se é casado, você não sabe se mora com os pais, você não sabe nada. Você está contratando a distância, você está contratando o quê? Um fazedor de tarefas. Você não está contratando, tendo esse olhar de gestão de pessoas para dentro da sua empresa. Porque se você contrata uma pessoa exclusivo para fazer tarefas, lá na frente não adianta reclamar que ele não está tendo esse senso de pertencimento. Ellen, por que eu trouxe aqui a distância? Tentar tirar isso, tá? É só um exemplo, pessoal, aqui. Prestem muita atenção em tudo isso, que são detalhes que vocês não precisam estar passando por esses obstáculos, essas dificuldades que eu passei lá no passado. Vários colaboradores, eles ficam tão seduzidos às vezes com a empresa, com o salário, com tudo, só que às vezes é tão distante. E eles falam sim, começam a trabalhar, não olham a distância que ele mora, às vezes não tem carro próprio, às vezes tem que pegar vários ônibus para estar se deslocando da casa dele para chegar, né, até o ambiente de trabalho. Às vezes fica 1 hora, 2 horas no trânsito. Ao passar do tempo ele desanima e acaba te abandonando. Vai se desgastar. Vai se desgastando. Eles não... Entendam uma coisa. Infelizmente, eles não conseguem estar pensando nesses detalhes. Às vezes ficam vislumbrados ali com o salário, com a empresa e esquecem esses detalhes. Mas no dia a dia, aquilo ali vai acabar pesando muito e ele vai trocar a tua empresa por uma empresa mais perto. Não é nem porque a empresa está pagando mais, às vezes está pagando até menos, mas por essa distância que... Às vezes a prioridade dele é treinar depois do trabalho, é ficar com a família. Faz sentido isso, Ellen? Total. Então, você vai quebrar o gelo, você vai conhecer as particularidades dessa pessoa, porque é responsabilidade sua, empresário, ou você, líder, que também está nos ouvindo, nos assistindo, de ter esse olhar que é o quê? Essa visão. Eu vou olhar realmente, será que é um candidato a longo prazo? Porque o que pode quebrar uma empresa é a rotatividade. Então não faz sentido você entrevistar por entrevistar e daqui 2, 3 meses toda a energia que você colocou para treinar esse colaborador, ele vai sair, né? Então você despendeu ali a tua energia por algo que você não olhou na hora da entrevista. Agora vamos para o terceiro ponto que você pode... Eu posso te atrapalhar um minuto? Gestão de pessoas é tão profundo que eu acho que nós ficaríamos aqui 1 semana falando sobre esse assunto. Ela tocou, a Ellen acabou de tocar aqui no assunto muito importante, que rotatividade pode quebrar uma empresa. Você pode estar do outro lado aí falando, que loucura, que exagero. Não, é verdade absoluta o que ela acabou de falar. Vocês não sabem como que é caro você treinar uma pessoa. É muito caro. Você começar com uma pessoa do zero, né, começar a treinar, mostrar o mercado. É muito difícil e muito caro. Demora muito tempo para tudo isso acontecer. Para esse profissional, ele tá redondinho dentro do teu negócio. Dependendo a função que ele estará exercendo, isso aí demora às vezes 1 ano. Não é assim mesmo? Então,
pessoal preste muita atenção nessas dicas, que elas são muito valiosas. Qual que seria o terceiro pilar, Ellen? O terceiro ponto, você já quebrou o gelo, já conheceu a pessoa e agora nós vamos realmente para a parte técnica. E você vai solicitar, me conta um pouco das empresas que você já trabalhou. O que você fazia? Aí a pessoa, ela tem a tendência a responder de uma forma muito superficial. Eu pintava... Ellen, qual a intenção dessa tua pergunta? Então, vamos lá. Eu pintava vasos, né? E daí nisso é superficial, mas você tem que ir além. Me fala realmente a tua rotina, desde a hora que você chegava para trabalhar até a hora de você sair. Me conta realmente como que era. Aí a pessoa vai falar, então, eu chegava, colocava os EPIs, aí você já vai pegando o quê? Se essa pessoa era organizada no ambiente de trabalho, se essa pessoa era pontual, tu vai começando a pegar não só a parte técnica, que tá aqui em cima, que é o superficial, mas você vai indo nas particularidades, quando você pede para a pessoa contar a rotina, o dia a dia do trabalho dela. Você pode pegar um único dia, vamos lá, é segunda-feira, você chegou para trabalhar nessa empresa. Me fala um pouquinho, o que você fazia da hora que você entrava até a hora de sair? Por quê? Você está fazendo uma entrevista por competência, você está pedindo para a pessoa se colocar naquela situação e evidenciar para você realmente o que ela fazia. Porque você vai entender até onde é o nível de conhecimento dela dentro daquilo que ela colocou no currículo. Ótimo, certo? Ótimo. Então, indo para o quarto pilar, você já entendeu a parte pessoal, a parte técnica, você pode entrar nas questões do porquê que ele saiu de cada empresa, que você vai entrar em outras particularidades do que motiva ele a ficar no ambiente de trabalho e o que vai fazer com que ele peça para sair. Então, e se esse cara fala, imagina que ele passou por 3 empresas no último ano, e as respostas dele é sempre assim: a primeira eu saí porque o chefe era ruim, a segunda era um ambiente tóxico, a terceira o líder imediato não gostava de mim. O que é que tu tira disso, Ellen? Então são detalhes que você vai estar visualizando, tá, mas vamos lá, são 3 evidências em um curto espaço de tempo. A probabilidade de, às vezes, ele ter uma relação interpessoal não tão desenvolvida é muito grande, então você vai estar visualizando, opa, eu quero fazer parte, eu quero ser a 4ª empresa, né? Ou realmente eu vou visualizar um pouco mais além. Então você vai questionando do porquê que ele saiu, se ele pediu para sair, do porquê que ele pediu para sair, até porque se você gostou desse candidato, isso vai estar sendo uma aula para você não replicar esse tipo de comportamento que desmotivou esse colaborador a pedir para sair do último emprego, né? E o ponto importante, gente, que é um alinhamento de expectativa para poupar o seu tempo e poupar o tempo desse candidato. Entrar na questão do acordo. O que você espera dele? Para qual é a vaga do qual ele está sendo contratado? Que você vai estar fazendo o alinhamento de expectativa, para que ele não seja pego de surpresa e depois de 1, 2 semanas peça para sair do seu negócio. Então você vai falar, a vaga que eu tenho é para fazer isso, isso e isso. Seja muito transparente. A transparência evita que lá na frente você tenha ou um pedido de desligamento ou que você desligue essa pessoa, porque você vai estar se conectando com ela, colocando à mesa o que você espera dela e também tirando dela o que ela espera da empresa. Isso envolve também negociações salariais. Você pode perguntar para essa pessoa o que ele espera a nível salarial, qual é a pretensão salarial dele para essa vaga. E você vai também expor uma média salarial que você está disposto a pagar. Porque já pensou? Aí você aposta todas as fichas achando que é esse candidato, você não alinha a questão salarial, traz ele para dentro do teu negócio e daqui a 1 mês ele vai estar lá te cobrando. Ah, mas eu não tinha entendido que o salário era esse, isso não dá para mim. Isso acontece com muita frequência. Muito, porque às vezes as pessoas elas têm essa dificuldade e não veem isso como importante. Mas se eu estou trazendo uma pessoa para minha empresa, e isso acontece, tá? E muito, em pequenas e médias empresas, e eu não alinhei a expectativa salarial desse colaborador, principalmente se o teu negócio tem muito concorrente e às vezes numa rua tem 2, 3 empresas, se a outra empresa pagar R$100 a mais,
é capaz de ele pedir para sair. Por quê? Porque você não alinhou a expectativa. Então tá na hora de vender o seu sonho na entrevista de emprego também. E é responsabilidade sua, empresário, e também do líder que está entrevistando aquele candidato. Vende o sonho. Qual que é o propósito daquela empresa? Muito Onde bom. que essa empresa pretende chegar? Muito bom. Principalmente se ele enxergar que tem um talento do outro lado. Exato. E às vezes tem um grande talento do outro lado, é um talento que está sendo requisitado por várias outras empresas e você quer porque quer trazer ele para dentro. E às vezes você não consegue ter um salário, né, para estar pagando para aquele colaborador naquele momento, um bom salário, né, acima ali da média do mercado. Então você tem que estar vendendo esse sonho. Porque, Erivelto, pegando esse gancho, as pessoas não... Às vezes a gente acha que as pessoas estão único e exclusivo buscando salário, né? E se você contrata uma pessoa só para fazer tarefas, você faz isso e recebe isso, se torna algo muito frio. Mas agora, se você, desde o processo seletivo, traz esse alinhamento de que, olha, hoje o que a minha empresa consegue te pagar é X. Só que nós estamos com muita fome, muito investimento, porque nesse momento a gente está investindo mais na empresa, mas lá na frente, quem está aqui comigo vai colher esses frutos também. Então, se uma outra empresa oferecer 100, 200 reais a mais, se ele tiver uma visão a longo prazo também, ele vai preferir ficar na sua empresa do que estar trocando. Que bom. Ellen, no quinto pilar, vamos fazer uma dinâmica? Bora? Expressão corporal. É importante? Nossa. Então vamos lá. Henrique, tá pegando aqui, né? Olha só, se eu chegar para ser entrevistado e eu fizer essa postura aqui, me jogar na cadeira, eu sei que nem todo mundo tá assistindo, tem algumas pessoas no Spotify, eu me joguei na cadeira, começa a abrir a boca, um certo descaso, o que é que você tira dessa pessoa? O corpo fala, e fala muito. Então, tu trouxe um pilar, né? Eu trouxe ali as questões de perguntas e ao mesmo tempo que você faz o que eu falei, né? Em relação a esses tópicos e você olha o corpo dessa pessoa e entende que ele não tá nem ali, ele não tá nem aí para aquele momento, né? Ele não se preocupou nem ao menos em ter uma boa apresentação em relação à postura, vestimenta. Claro, se nós estamos falando isso por uma questão fabril, né? Você não vai solicitar que a pessoa ela venha com a melhor vestimenta possível, mas dentro daquilo que é aceitável dentro da tua organização, você vai estar olhando também. Então, assim, a pessoa está toda hora bocejando, aí você pode se questionar, será que está dormindo bem à noite? Às vezes saiu, vai muito para festa, no outro dia vai chegar aqui na minha empresa muito cansado. Olha como as coisas vão além. Certo, um outro ponto, Ellen, quando você vai entrevistar uma mulher, né, que tem 2 filhos, por exemplo, a gente já tem que contratar sabendo que ela é responsável por 2 crianças, que uma hora, mais cedo ou mais tarde, ela vai ter que se ausentar, faltar no trabalho para estar cuidando dessas crianças. Esse é um outro ponto que, às vezes, quando está entrevistando o dono da empresa, não leva em consideração, depois a pessoa acaba faltando e a pessoa fala, meu Deus, mas por que está faltando? É um assunto delicado, mas a gente tem que estar entendendo todo esse assunto, porque no nosso caso, aqui na Vazicor, nós temos muitas mulheres. E a gente não vê problema nenhum quando isso acontece, porque a gente já está mapeando, a gente já sabe. Inclusive, nós temos uma filhinha agora de 3 meses. E nós sabemos o peso que às vezes não dorme bem, a produtividade no dia subsequente não vai estar tão boa. O que é que você tem a falar sobre isso, Ellen? Porque a mulher, ela tem que estar dentro do mercado de trabalho, ela tem que estar trabalhando, mas às vezes até o próprio marido. Quantas e quantas vezes o marido não estava produzindo tão bem? Eu sabia que ele tinha 2, às vezes até 3 filhos, eu só olhava nos olhos dele. Eu também tenho 2 filhas. E às vezes a gente não dorme bem. O cara tá ali com olheira, eu não vou cobrar a produtividade máxima dessa pessoa nesse dia. Exato. Essa tua fala, Erivelto, traz muito essa questão da humanização, que é responsabilidade desse olhar de gestão de pessoas. O nosso quadro, 70% do nosso quadro é do sexo feminino. Por quê? A gente tem esse olhar. Nós não vamos aqui pintar, né? Eu sou mulher, eu sou mãe de uma criança de 3 meses, por mais que meu esposo ajuda muito, e muito, né? Mais assim do que a grande maioria.
a grande responsabilidade é da mulher. Então, alguém que voltou ao trabalho, né, e tá ali com dificuldade, se eu tenho esse olhar humano, eu vou ter uma tendência a, naquele momento, ter essa ciência e tá tudo certo. Para nós decidimos, né, e até as lideranças também, tem muita liderança do sexo feminino, que quando, na entrevista de emprego, nós não vamos olhar a pessoa como, é mãe, não é mãe, ela é uma pessoa. Ela precisa de entrar, né, nesse mercado de trabalho e ser vista como a grande profissional e competente que ela é. E as nossas mulheres são, né, às vezes elas dão banho, principalmente no processo produtivo, comparado ao sexo masculino, porque tem essa delicadeza, né, no processo fabril ali do vaso e tudo mais. E nós não temos problemas nenhum. Então, tire, às vezes, o seu pré-julgamento numa entrevista de emprego, se é porque ela tem 2, 3 filhos, que não vai dar certo, dá e dá muito certo. Dá muito desde certo. que você alinhe as expectativas no início. Tá vendo por que é importante você entender um pouco mais da vida dessa pessoa? Porque daí, às vezes, você pode estar cobrando alguém que naquele momento está passando por uma situação difícil, vai se desmotivar, vai pedir para sair do seu negócio e você não vai nem saber o motivo. Nós entramos aqui, eu pedi para Ellen 5 dicas de como entrevistar um colaborador. Olha como o assunto gestão de pessoas é tão amplo. Nossa. E se eu pedisse mais 15, ela viraria aqui uma metralhadora em estar falando, tem a dica D, né? E por aí vai. A dica 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª. Porque é muito assunto, é muita coisa. Não esqueça, nós estamos falando aqui de gestão de pessoas e existem muitos pilares por baixo desse assunto. Isso aí envolve a cultura, isso daí envolve, gente, tantas coisas. Muito. E daí, beleza, fizemos o processo de recrutamento e seleção, né? Olha que legal a linha de raciocínio. A cultura, alinhei. Fui para contratação. Aí o que acontece às vezes? Contratei, coloco essa pessoa, tu vai fazer isso, isso e isso. Viro as costas, saio, aí ela não entrega aquilo que eu gostaria, por quê? A contratação também é uma parte de gestão de pessoas que você tem que olhar, que nada mais é que às vezes você, no primeiro dia do trabalho desse funcionário que você contratou, fazer uma integração com ele. O que é essa integração? Você chamar ele ali após o processo de admissão. Boa. E alinhar, o horário, nós trabalhamos de segunda a sexta, o horário é esse, o teu horário de almoço é esse, o pagamento acontece no 5º dia útil, a pessoa que vai te treinar nesse momento é essa daqui, a nossa empresa hoje está aqui, mas daqui a um tempo ela vai estar em determinado lugar. O que eu estou fazendo com essa pessoa? Eu estou integrando ela dentro da minha empresa. Ela não vai se sentir mais ela não vai achar que está ali apenas por estar. Vai ter um alinhamento de expectativa. A gente já alinhou na entrevista e a gente está reforçando na contratação. O que você vai passar para essa pessoa? Poxa, eu estou entrando numa empresa organizada. Olha só. E o que as pessoas falam muito para mim, né? Que estive muito nessa linha de frente. Nossa, nunca nenhuma empresa me explicou tão bem as coisas. Por quê? A gente tá ali correndo, tudo mais, vivenciando o caos, mas se você não alinha isso no início, o que começa torto, termina torto, né? Então, vamos alinhar desde o começo, desde o processo. Fez a integração? Treina, não largue essa pessoa, delegue. Se você tem um braço direito na sua empresa, pede para essa pessoa pegar na mão, né, literalmente, fica um dia trabalhando ao lado de uma pessoa que você gostaria que ele aprendesse e aos pouquinhos você vai passando. Porque o que acontece? Às vezes, você que está nos ouvindo, nos assistindo, se frustra com o seu colaborador, mas a culpa é sua. Por quê? Você não alinhou a expectativa, você não cuidou do processo seletivo, você colocou essa pessoa ali e achou que ela por si só iria aprender a fazer as coisas e não é assim que funciona. Você tem que treinar. Treina esse teu colaborador, porque lá na frente você não vai ter dor de cabeça com rotatividade. Então pensa, um entra, outro sai, um entra, outro sai, passa 6 meses na tua empresa, olha o custo que você teve da operação de mão de obra. Ellen, ótimo. Olha só, ouvintes, se estiver dirigindo, fazendo qualquer coisa, para, ou depois volta para assistir isso daí. Novamente, eu vou dar aqui
3 pilares, tá? Na verdade, 4. Isso aqui não está sendo nem um podcast, mas como nós prometemos no começo que nós iríamos estar trazendo a dor, o que tem e o que tem que ser feito. Realmente é o como. Pegando essa linha que a Ellen acabou de falar, identifique primeiro, tá? O primeiro ponto, quem que você quer para qual setor. Primeira coisa. Aí você já mapeou, né, o perfil correto para sua empresa. Segundo pilar, contratou essa pessoa, está dentro da sua empresa, treina essa pessoa. Faz o que a Ellen disse, apresenta a empresa e treina. Treina todos os dias o processo, o que é que ela tem que fazer. Depois, gente, terceiro pilar, acompanha essa pessoa. Não joga ela, não deixa ela largada, não joga ela aos lobos. Vai acompanhando, vai ensinando, vai moldando. E só depois você cobra. Só que eu falo um segredinho para vocês. Se você contratar o perfil correto, mapeando, entendendo quem é a pessoa correta, se depois você fizer uma boa integração, treinando essa pessoa e acompanhando, adivinha, o quarto pilar você não vai precisar estar fazendo essa cobrança, ele vai estar afiado. Mas tem o oposto, se você fez tudo isso e a cada 3 semanas, às vezes uma vez por semana, você tem que estar corrigindo, mas você não fez isso, você não fez aquilo, gente, manda essa pessoa, libera ela para o concorrente, porque um colaborador, depois que tá tudo certinho, foi acompanhado, o cara já tá 3, 4, 5 meses, às vezes 1 ano dentro da empresa, né, Ellen? E ele continua errando. Ele não pode ficar dentro da empresa, né? Não. Agora, eu gostaria de estar falando para vocês sobre feedbacks, sobre estar conversando, conversas difíceis, que é um peso, né? Quando eu tinha que ter uma conversa difícil, como atrasos ou faltas, por exemplo, eu ficava mal, a minha barriga, nossa, ficava dando voltas, eu tinha dor de cabeça e eu ficava buscando às vezes até uma desculpa. Não, hoje não é o dia. Hoje o dia tá muito bonito para me incomodar. Amanhã tá chovendo, eu também não dava um feedback. Então a gente ficava protelando esse problema e você ia perdendo o time. Então, é meio que cultural no Brasil não tá dando feedbacks. Eu vou aqui dividir então essa etapa de feedbacks em 2 partes. A parte difícil vai ficar com a Ellen, então fique aí que daqui a pouco ela vai estar falando como chamar essa pessoa, como dar esse feedback, como tá falando, né, os pilares ali, um passo a passo. Ellen, vai pensando aí nesse passo a passo. Chamou o cara, chegou na sala, como que tem que ser feito, o que vai ser falado. O outro ponto, gente, o elogio, tá? Eu morei em 3 regiões do Brasil e eu morei também fora do país uma época. E eu percebi que o brasileiro, ele não gosta de elogiar, ele nunca elogia. Então você tem um colaborador ali dentro da sua empresa, às vezes o cara tá fazendo um ótimo trabalho, dia após dia, ele não falta, ele faz aquele 10, 20% a mais, ele se entrega, ele é criativo, ele motiva o time dele, ele ajuda a motivar, ele tá sempre trazendo ideias e você nunca elogia. Depois de 3, 4 meses, o primeiro errinho que ele faz, você vai lá e você já chama a atenção dele e briga com ele. O feedback positivo, ele também é feedback, né, Ellen? Nossa. Então você tem que estar ali orientando. Às vezes coisas simples, sabe? Como às vezes o cara simplesmente veio bem vestido, ou fez um café ali legal, ou sei lá, levou uma fruta, ou trouxe uma ideia legal. Coisas simples do dia a dia. Não precisa ser uma coisa mirabolante, descobrir uma grande ideia ali, né? Um grande projeto para a tua empresa. Então esses feedbacks diários, ele é muito bom. Ele serve, ele mostra para o colaborador que ele está nos trilhos. Isso pode ser dado, né, esses elogios, não é nenhum feedback, no corredor, em qualquer lugar. Mas a Ellen vai estar dando aqui a dica de como e de quanto em quanto tempo ela vai dar um feedback formal, realmente pontuando o que deve ser feito. Os pontos que ele está indo bem, né, e os pontos que ele está indo mal. Como que isso é feito, Ellen? Gente, de novo, isso aqui está sendo uma aula, né? Isso aqui está sendo uma aula e é o propósito realmente do braço direito. Vamos lá, Ellen, o que que a gente faz? De quanto em quanto tempo? Como que você desenvolve isso na tua empresa? Imaginando que tivesse uma empresa do outro lado, imaginando que eu, aqui, fosse um empresário que tivesse 5 funcionários, nunca dei feedback, mas eu estou começando a andar, já sei o perfil da minha empresa, já estou trazendo as pessoas corretas, eu já sei, né, qual é a cultura que eu quero para a minha empresa, eu já sei qual que é o meu público, os meus clientes, mas agora eu estou falhando nisso. Como que eu faço? Tem alguma ferramenta? Como que é isso? Então, Erivelto, o colaborador, na verdade o colaborador não, tá? O ser humano, ele precisa de feedback. Tem um livro que fala, né, feedback, preciso saber se estou indo bem. Porque se você não dá um feedback para o seu colaborador,
ele mesmo vai se autoavaliar. Vulgo vozes da cabeça. Então, isso pode ser positivo ou negativo, né? Porque, às vezes, você chegar na empresa e não dar bom dia para o colaborador, o feedback que ele vai construir na cabeça dele é o quê? Nossa, eu vou ser demitido, eu fiz alguma coisa errada, né? Então, Erivelto, primeiro ponto. Quando você contrata uma pessoa, eu oriento muito que 45 dias, que é o período de experiência, e 90 dias, você chame essa pessoa para dar um feedback. Por quê? Ela precisa saber se está indo bem, e se ela não está indo bem, o que é muito comum? Porque o empresário ou a liderança... Mas isso, Ellen, não tem nada a ver com o treinamento diário sobre o que ele tem que estar fazendo no dia a dia, né? Isso aí é outra coisa. Treinamento é uma coisa, só para deixar bem claro, né? E o feedback é uma conversa de alinhamento, que o dono pode estar botando, pode ser ali até na agenda do celular dele, imaginando que ele não tenha, Ellen, ali nenhuma ferramenta para isso. Sim. Ele põe na agenda, o cara chegou tal dia, 45 dias, é assim que é feito? Isso, então tudo assim... no detalhe, né? Tudo no detalhe, vamos lá, ótimo, Erivelto, muito obrigada. Então assim... esse é o ponto principal para que a gente pega e constrói aquela linha de raciocínio para fazer tudo certo desde o início. Então, você alinhou a expectativa com esse colaborador se ele está indo bem. Por quê? Como o empresário ou a liderança quer evitar conversa difícil, às vezes ele comenta com uma outra pessoa falando mal desse colaborador, só que quem tem que saber é o colaborador, não chega para ele essa informação, então ele vai continuar errando. Por isso a importância do feedback. Você chama essa pessoa 45, 90 dias, alinha, você errou isso, pode melhorar naquilo, aí começa a desenvolver. Beleza, passou da experiência. É muito interessante que algumas empresas adotam feedback a cada semestre, né? Então, a cada 6 meses vai estar avaliando. Inicialmente, eu oriento que seja a cada 3 meses, porque daí você realmente faz um alinhamento de expectativa bem de perto, junto com o alinhamento de cultura, até que seu time consiga, né, caminhar ali e ter uma visão onde ele precisa melhorar e onde ele está acertando. E um ponto importante agora, Erivelto, assim, ó, eu estudo muito sobre isso, eu já perdi as contas de quantos feedbacks eu já dei na minha vida, tá? E eu vejo na internet, às vezes, as pessoas orientando para fazer o tal do feedback sanduíche. Eita, o que seria esse feedback daí... sanduíche? Você vai lá, chama a pessoa, elogia ela, né, agradece e tudo mais. Aí ali, né, no meio, que é o recheio, você fala o que ela precisa melhorar e no final você diz que você conta com ela para fazer essa melhoria e tudo mais. Gente, pelos meus estudos, o que acontece? E pela minha vivência, tá? Na verdade, a teoria, na teoria o papel tudo aceita e tudo funciona, tá? Na prática, a teoria é outra. Então, o que acontece? Já fiz no início da minha carreira feedback sanduíche. A probabilidade da pessoa sair confusa desse feedback sem entender o que você realmente queria que ela melhorasse é muito grande. Ou, às vezes, por uma questão de ego e vaidade, eu me apego no elogio que eu recebi naquele feedback e deixo de lado aquilo que eu preciso melhorar. Então, o ponto principal do feedback é ele ter clareza do que você quer dele. Então, vamos separar isso por 2 pontos, tá, Erivelto? Feedback positivo e feedback corretivo. Não vamos chamar ele de feedback negativo. É um feedback corretivo. Você está chamando ele para corrigir algumas situações. Então, no feedback positivo, ele vai sair com a clareza de que você chamou ele exclusivamente para alinhar questões comportamentais que ele está fazendo muito bem na empresa e ele está sendo exemplo para outros colaboradores, questões técnicas que realmente ele está indo além da sua expectativa, porque as pessoas precisam saber se elas estão indo bem. Digamos que você está ali, o colaborador, por ele ser tão bom, você nunca chamou ele para dar um feedback positivo. Ele não sabe se ele está fazendo o que é certo ou não. Então, a tendência a longo prazo de ele diminuir aquele comportamento positivo é muito grande. Agora, se você chama ele e dá um feedback positivo, você está fazendo o quê? A psicologia, ela estuda muito sobre isso, que é o reforço positivo. Você está dando gás e energia para aquela pessoa continuar a fazer aquilo e ainda fazer melhor.
Olha que bacana, você está dando uma injeção de ânimo para aquele colaborador, mostrando que ele está indo para o caminho certo, alinhando as expectativas que se ele continuar nisso, ele pode conseguir uma promoção na carreira dele, um aumento salarial. Então, sim, você tem que chamar para dar o feedback positivo, exclusivo para elogios do que ele está indo bem. Agora, vamos para o outro lado. Estou descontente com a pessoa, estou toda hora ali reclamando, às vezes, para o meu sócio ou alguma coisa do tipo, só que a pessoa principal que tem que saber daquilo não é chamada, né? Aí, daqui a pouco, o que acontece? Eu demito, porque eu cheguei na empresa, eu vi aquele erro, eu fiquei muito irritado e eu chamei ele para demissão. O que vai acontecer? O colaborador, ele nem sabe o porquê que ele está sendo demitido, porque ele nunca foi chamado para ter uma conversa difícil, que é o feedback corretivo. Então, nesse feedback corretivo, é muito importante você alinhar para ele no início da conversa que você chamou ele porque você está dando um feedback corretivo para alinhar alguns pontos, seja comportamental ou técnico dele, que você vai traçar um plano de ação junto com ele para melhorar a partir daí, né, ou a liderança, e daqui 3 meses vocês vão reavaliar se aquilo ele melhorou. Lembrando que nada anula tudo de bom que ele fez. Então, por quê? Por que não vai ser ruim você dar um feedback corretivo? Se você seguir isso que nós estamos falando, se ele acertou, você também já teve um feedback positivo para ele, que é isso que você comentou. Sim. Não só chamar para corrigir, porque isso a longo prazo também vai desmotivar o seu colaborador. Isso é muito polêmico, né, Ellen? Eu já chamei alguns colaboradores para dar um feedback e como eu não tinha técnica, eu chamava do meu jeito. Algumas situações eu elogiava antes, que é esse famoso feedback que vocês não devem fazer, vou deixar aqui bem claro, só tô comentando que eu fazia no passado, e depois eu falava aquele ponto que ele tinha que melhorar, que evoluir. E a pessoa não entendia, tá, mas peraí, tu me chamou aqui pra me elogiar ou tu me chamou aqui pra falar mal do meu trabalho? Isso gera muita confusão. Muito. Então é isso que a Ellen acabou de falar, isso aconteceu comigo várias vezes. Teve outro caso, Ellen, que eu não fiz o sanduíche. Só para você ver que nós estamos lidando com pessoas, né? Cada um do seu jeitinho, cada um com a sua educação. Eu sempre elogiava em público uma determinada colaboradora. Depois de uns 3 anos de empresa, eu vi que ela precisava evoluir em um determinado pilar. Chamei ela e eu não fiz o sanduíche. Eu só falei, eu queria, né? Eu gostaria que você evoluísse aqui, aqui e aqui, porque o mundo tá evoluindo, eu gostaria que você melhorasse nesses pontos. Sabe o que ela me respondeu? Ela disse assim, até hoje eu fui tão boa, eu era elogiada em público, o que tá acontecendo agora? Agora eu não presto mais pra nada, você vai me demitir, é isso? Eu fiquei paralisado, Ellen, eu não sabia o que fazer. Eu disse, não, calma, tudo que eu vim te elogiando até aqui, eu não retiro nada. Tá tudo ali, tá tudo certo. Agora, esse ponto você precisa, né, tá melhorando. Sim. Olha como a gente tem que entender de pessoas. Exato, sabe por quê, Erivelto? Porque daí a gente entra no meio termo, nós podemos chamar um feedback neutro. O que é o feedback neutro? Às vezes é aquele elogio em público, às vezes é descendo pelas escadas, eu bato nas costas e falo que a pessoa tá indo muito bem. Por que ele é considerado neutro? Ela não entendeu, a partir do momento que você não leva essa pessoa para um ambiente diferente e alinha com ela que aquilo é um feedback, mas que em outros momentos você pode chamar ela para ter feedbacks corretivos, a tendência é a pessoa ela ter uma dificuldade de entender, tipo assim, eu fui boa até agora, mas agora eu não presto, porque ele foi neutro. Ele não fez sentido, ele não entrou para a consciência dela que aquilo era um feedback positivo, mas que em outros momentos, sim, você poderia chamar ela para corrigir alguns pontos, entende? Perfeito, ótimo. Então, são essas particularidades que a gente quer trazer para você, para ser o braço direito na sua jornada empresarial ou de liderança, que você não se sinta sozinho, porque a faculdade, ela ensina algumas coisas da teoria, né, como eu falei ali, 10 anos estudando, que muitas vezes eu fui para a prática aplicar, só que como a gente lida com a pessoa, com a individualidade,
não funciona bonitinho como diz os livros, né? E a gente tem que ter aquele jogo de cintura para saber sair daquela situação. Então, se você está com uma dificuldade, vivendo um caos, comenta, compartilha esse vídeo para outras pessoas que podem se beneficiar desse conteúdo e vai ali nas nossas redes sociais, @obraçodireito, manda suas dúvidas para a gente trazer esse dia a dia que o que acontece com você, não tenha dúvidas, acontece conosco também, já tivemos muitos erros e muitos acertos nessa trajetória e estamos aqui para compartilhar esse conteúdo de forma gratuita para você que está nos assistindo. Que bom, Ellen. Agora eu vou trazer um outro assunto muito importante. Gestão de pessoas não tem nenhum tema, nenhum assunto que não seja importante, mas esse eu acabo ouvindo de vários empresários, de quase todos. Eu não consigo contratar a pessoa correta. Nossa. Eu tenho um produto que ele é bom, o mercado aceita, mas não tem profissional pronto para mim. É tão difícil achar pessoas. Ah, mas tu tá falando isso porque você mora em uma grande capital. Vamos lá, gente. Eu não moro em capital nenhuma. Eu moro em um município que eu acho que tem 3.000 habitantes. Eu não tenho certeza disso, mas é minúsculo, é muito pequeno. Trabalho com vasos, é um produto artesanal, é muito difícil trazer essas pessoas. Tem pouquíssimas empresas desse segmento aqui na região. Eu vou estar dando um exemplo aqui para vocês agora. E já está dando uma dica também para você que sofre com isso. Mas antes disso, eu gostaria de falar que nada é fácil no mundo do empreendedorismo. Se você mergulhou nesse mundo do empreendedorismo, você tem que ser um verdadeiro guerreiro, um ninja. Você não tem que olhar para as coisas que aconteceram ontem, você tem que olhar para frente. É a verdadeira luta ou fuga. Para você ser um empresário de sucesso, aqui não tem fuga. Não é, Ellen? Aqui tem luta, e a luta ela é diária. Você tem que estar se reinventando, você tem que estar trabalhando. Se você quer ser um empresário e você quer estar sempre ali, né, com a barriga atrás do balcão, sem se esforçar, você não vai crescer. Você vai ficar sempre naquele mundo, naquela vida difícil. Eu entendi uma coisa muito cedo. Se for para entrar no mundo, né, do empreendedorismo, você tem que entrar com tudo. Você tem que entrar para ser o melhor. Você não tem que entrar ali para ser coadjuvante. Você tem que entrar para ser o melhor e ponto. Então, o jogo, ele é difícil sim, eu concordo, mas é possível. Para você que fica falando isso, né, inventando essas desculpas, contando essas coisas para você mesmo, que não tem pessoas prontas, que não tem pessoas qualificadas, que é difícil de contratar, a gente também tentou trazer pessoas prontas de outros lugares. Sabe o que aconteceu? Um desastre. Sabe por quê? Porque eles até às vezes tinham conhecimento, mas eles tinham conhecimento vivendo 15, às vezes 20 anos em um mercado, em uma empresa, então eles queriam trazer aquela cultura daquela empresa para dentro da nossa, sendo que às vezes é um outro segmento, um outro público, é tudo muito diferente. Nós tentamos trazer também pessoas para o operacional e também, adivinha, não deu certo. Nós mudamos um setor da nossa empresa, o nosso setor comercial, totalmente agora nos últimos meses, tá? Totalmente. E por que nós mudamos? Porque o antigo método, ele não estava mais dando certo, as coisas mudaram. A gente trabalhava ali com o B2B, para quem não sabe, o B2B é quem produz o produto, né? A indústria, e vende para as lojas revenderem. Hoje a gente está trabalhando com outro público. Então, para esse público, envolve mais tecnologia, envolve velocidade. Nesse novo público, a gente começou a trabalhar com o inbound. O que é o inbound? O inbound é quando a gente trabalha ali com o marketing para fazer atração de leads. Gente, o que é leads? É um possível cliente. O cara deixa o teu cadastro ali em um formulário, esse cara chega para o comercial, a gente tem que fazer esse atendimento. O nosso público antigo era aquele cara, era um verdadeiro pegador de pedidos. O pedido chegava praticamente pronto, ele estava ali só botando o pedido no sistema. Esse novo formato de trabalho, ele é diferenciado. E quando a gente tentou trazer os profissionais do mercado, tivemos muita dificuldade, mas muita dificuldade mesmo. Sacada. E o que a gente fez para resolver isso? Já vou estar dando ali uma outra dica para vocês. Tragam o lado professoral de vocês. Tragam pessoas jovens, vendam os sonhos na entrevista, como a Ellen explicou anteriormente, e comecem a ensinar para eles do zero. Ah, mas eu não tenho tempo. Você vai ter que encontrar tempo, você vai ter que treinar essa equipe. O que está acontecendo agora? Em menos de um ano, gente, nós mudamos todo o nosso comercial. E ele está lá funcionando com pessoas jovens. Deve ter uma média, o nosso comercial hoje, de 22 anos, eu acredito, tá? Então, assim, pessoal, não tinha ninguém pronto.
Quando a gente entrevistava essas pessoas e a gente perguntava, você sabe o que é um lead? Né? Você sabe o que é uma ALP, uma landing page? Você sabe o que é inbound, outbound? Eles ficavam perdidos, né? Eles não sabiam nada disso. A gente pegava livros, a gente começava a falar para ele, vamos estudar, tá aqui, é isso daqui, é um novo formato de comercial, é um comercial que é chamado de venda complexa, sabe? Então, assim, não é mais aquela vendedora que fica ali na porta da loja apenas atendendo, é um outro jogo, ele é diferente e a gente tem que ensinar. Se a gente ficasse ali reclamando, meu Deus do céu, não dá certo, nós estaríamos quebrados. Na verdade, eu quebrei, né? Quando eu tinha 3 anos, a empresa tinha 3 anos de vida. E eu tive que ir me reinventando, ali foi uma lição para mim. Então, para você que é empresário, você tem que estar no campo de guerra, você tem que ter coragem, principalmente nos primeiros anos. E nós estamos aqui justamente para isso, nós passamos por tudo isso e nós estamos aqui para te ajudar com coisas que foram feitas, né? É um case realmente de sucesso e a gente vai estar levando para todos vocês. Teve um empresário que entrou em contato comigo ontem e falou assim, Erivelto, assisti o teu podcast inteirinho. Cara, que cada sacada legal, eu já tô tentando botar algumas no meu negócio. Então, assim, esse é o propósito, né, do braço direito. Eu tô cansado de ver pessoas que leem um livro e fica dizendo ali que entende sobre cultura, sobre gestão de pessoas. Quando eu vou conversar ou olhar essas pessoas, o que é que eles construíram? Quem que eles entrevistaram? Quem que eles demitiram? E falando nisso, Ellen, por favor, me ajude. Como que a gente faz uma boa demissão correta? Como que é esse passo a passo? Perfeito. Então vamos lá. Demissão. Se o colaborador ele é pego de surpresa na demissão, você falhou como liderança ou como gestor. Uau! Ou como dono do negócio. Explica isso em detalhes, Ellen. Vamos lá. Lembra que a gente falou do feedback? Lembro. Um colaborador que só na hora da demissão você fala que ele não deu certo, e em nenhum momento você chamou ele para alinhar. E a gente falou isso em outro podcast, eu vou repetir agora, tá? A empresa que não estiver disposta, em pleno 2024, a ser uma escola, ou seja, desenvolver, né, que é treinar essas pessoas novas e realmente moldar de acordo com aquilo que você quer, a necessidade do seu mercado, a tendência de você ter mais dificuldade para achar colaboradores no mercado de trabalho é maior. Por quê? Porque você não está colocando a sua energia para treinar uma pessoa. Então, por que o processo de demissão também é importante você fazer ele de forma correta? Para que o colaborador ele não seja pego de surpresa. Ou seja, na hora da demissão, você tem que ter evidências. Então, falar para ele, lembra fulano, quando eu te chamei aqui, dei aquele feedback corretivo para melhorar, nós traçamos algum plano de ação, você se comprometeu que iria fazer determinadas coisas? Pois é, não foi feito. Então, como a gente já teve 2, 3 feedbacks, não faz sentido permanecer com você na minha empresa. E pontuar tudo, né, Ellen? Eu lembro, eu já participei de alguns feedbacks com a Ellen. É que, Ellen, desculpa te atrapalhar, é que isso já é tão vivido em você na essência que às vezes tu passa por cima de alguns pontos. Gente, eu vou até estar aqui reforçando. Ela falou, mas eu vou estar reforçando. Cada feedback que você for dar para a pessoa, coloca o dia, a hora e os pontos que você abordou. Não é isso, Ellen? Exato. Os pontos e até a hora. Fala, olha, você falou isso, isso e isso. A semana que vem, se precisar dar outro feedback, chama de novo. Olha, já está sendo o segundo feedback. Os mesmos pontos estão se repetindo. Anota tudo. Quando você for demitir, né, é assim que você faz, né? Olha, exato. Dia tal a gente teve a conversa A, dia tal a gente teve a conversa B, dia tal nós tivemos a conversa D, então agora não exato. Dá mais. É isso, Ellen? Perfeito, Erivelto. Porque assim, nós podemos falar para você levar a tecnologia para sua empresa, para ter um registro, ou você, no momento se está sem condições, pode fazer um diário de bordo, que seria o quê? Pega uma ficha do colaborador, a Mariazinha, né? Ela está ali na empresa. Ela foi admitida a determinada data, aí ela teve o feedback ali da experiência dela, depois ela já teve 2 feedbacks corretivos, você fez um plano de ação de melhoria com ela e não teve resultado, e daí na hora da demissão você pega esse diário do colaborador e alinha com ele. Mariazinha, ó, tal. Por quê? O que eu sempre falo na minha gestão? Contra fatos não há argumentos. Então você, gestor, liderança, dono de negócio, precisa ter realmente esses fatos para que você não seja pego de surpresa. Se você não alinhou durante a trajetória e a jornada desse colaborador,
durante a sua empresa, você não tem gestão de pessoas. Você não pode falar que tem gestão de pessoas na sua empresa se o colaborador ele simplesmente é colocado para dentro do seu negócio e depois de algumas sucessões de erros, ele é demitido, mas durante essa trajetória existe uma lacuna tão grande e em nenhum momento foi alinhado com ele, aí não tem gestão de pessoas. Então, no processo de demissão, vá com as evidências. E o que acontece, Erivelto? Isso é uma polêmica também, tá? Vamos trazer uma polêmica para cá, né? Na grande maioria das empresas, na hora do desligamento, isso me incomoda, tá, gente? As empresas falam assim: você está sendo demitido por redução no nosso quadro de colaboradores. Eu odeio isso, eu vou deixar você falar, mas por que eu odeio isso, gente? Os colaboradores, quando você demite ele dessa forma, é redução, as vendas estão ruins. Isso. Não estamos vendendo, é por isso que eu vou estar te demitindo. Esse é o papo, né? Por quê? Porque você não tem coragem de falar a verdade. Aí sabe o que acontece? Esse colaborador vai para uma segunda empresa e ele vai cometer os mesmos erros, porque ele não sabe porque ele foi demitido. A verdade, né, Ellen? Isso, então assim, vamos nos ajudar, né, empresários, por favor, nesse mundo dos negócios que, se a gente está falando que a empresa tem que ser uma escola, por que você não psicoeduca ele para, até quando ele está saindo da sua empresa, você pontuar, relembrar as questões que fizeram com que ele fosse demitido do seu negócio, para que ele tenha uma oportunidade de se reinventar numa outra empresa. Então, você pare de falar na hora do desligamento por uma questão de vergonha, medo. Você está sendo demitido porque nós estamos reduzindo o quadro. Porque daí o que acontece? Depois, para mim, ali no recrutamento e seleção, ou para você que vai entrevistar, você vai perguntar: por que você foi demitido? O que esse colaborador vai falar? Porque eles estavam reduzindo o quadro. Então, olha só essa cascata. Você não vai conseguir tirar dele o que ele errou, por que ele foi demitido, se nem ele sabe. Olha que doideira. Então, assim, vamos trazer mais essa questão do protagonismo para o mundo de liderança e empreendedorismo, né? Porque a partir do momento que você decidiu empreender, você já é disruptivo, você já é diferenciado, você já é corajoso. Então, vamos levar essa coragem para a gestão de pessoas. E vamos psicoeducar os nossos colaboradores desde a hora que ele vai para uma entrevista na sua empresa, a hora que ele entra, a jornada dele e até, se caso for necessário, o desligamento. Então, sim, você pode de forma sutil, respeitosa, pontuar as questões do qual ele está sendo desligado, e também você pode abrir uma questão de entrevista de desligamento que algumas empresas aplicam, que é o quê? Eu falei por que ele foi demitido, mas eu também vou tirar informações dele após a demissão, do que ele vê que pode ser melhorado. Sabe por quê? Ali se abre, né? Sabe por quê? Já foi demitido mesmo? Já tô demitido. Agora Quer saber? Agora eu vou, falar tudo que eu não falei durante esse tempo, que também é um erro. Mas nós, como gestão de pessoas, podemos educar essa pessoa que durante a trajetória ela exponha as insatisfações dela. Mas, se não é o caso por enquanto, né? Você ainda não aplicou tudo, está começando agora, vamos por partes e vamos com calma. Faça uma entrevista de desligamento para ele alinhar o que precisa ser melhorado, que às vezes você vai tirar ali algumas sacadas ou até mesmo entender que no seu negócio você pode ter uma liderança que está colocando a sua empresa rumo ao fracasso. Então, não quebre por uma má gestão de pessoas. Então, Ellen, tem um outro ponto que eu gostaria de estar pedindo para você também, que é, com muita frequência, os colaboradores, eles procuram as lideranças, no nosso caso, eles procuram a Ellen para estar pedindo aumento. E é muito normal o colaborador, a esposa engravidou, que é o caso do Carlos, o nosso filmmaker aqui. Então, Carlos, a gente já vai deixar a mensagem para você daqui a pouco, tá, Carlos? Olha bem no fundo dos meus olhos, tá? Então, engravidou ali a esposa e ele chega e diz assim, olha, descobri, engravidei a minha esposa, nós engravidamos, né? E agora eu preciso de mais dinheiro e eu quero aumentar o meu salário. E aí, Ellen, como é que a gente faz com uma coisa dessa? Escuta, Carlos, pega, tá? Era muito comum, quando entra na empresa, né, o colaborador, ele ter uma questão cultural de que
aumentou as minhas responsabilidades pessoais, eu vou jogar essa responsabilidade na empresa, logo eu preciso ganhar mais. Por quê? Vai ter uma boca a mais na minha família, né? E daí, isso também é um processo de educar o colaborador, que se você educa ele, que não é através das questões pessoais que o salário dele vai ser aumentado, e sim por uma questão de características de performance, de entrega de resultado, de alinhamento cultural, aí a gente tem que condicionar ele também numa educação, né? Por exemplo, o Carlos, que ele vai ter que ter determinadas responsabilidades a mais. Entregar a mais. Entregar a Entendeu, mais. Carlos? Para que assim, né, ele consiga crescer na carreira, se você ainda não tem um plano de carreira estruturado. Por quê? É muito comum pequenas, médias empresas e até grandes, tá? Não ter um plano de carreira estruturado. Tanto que nós, na nossa empresa, nós estamos ainda construindo, né, setor por setor, um plano de carreira. Então, nesse momento, alinhe aonde? No feedback, o que esse colaborador precisa fazer, que daí a gente pode jogar aqui uma joia, tá? Que é uma ferramenta que nós construímos para... Nossa, muito fácil para ser utilizada, muito fácil, prática, mas dá um mapa para você, empresário, tomar as melhores decisões. Assim, ó, em questão de 2 horas, eu acredito que se você for rápido, você consegue mapear ali uns 10 funcionários. Posso jogar então essa joia aqui? Então tá, vamos lá. Empresário ou liderança, você quer mensurar a performance e o comportamento do seu colaborador dentro da sua empresa? Fala bem baixo, Ellen. Pega um papel, né, uma caneta e coloca 2 colunas. Coloca uma coluna de performance e coloca uma coluna de cultura. Na performance, você vai listar todas as competências técnicas que você gostaria que esse colaborador tivesse. Por exemplo, resolução de dificuldades, produtividade, tudo aquilo que você deseja desse colaborador para entregar na performance. Na outra coluna, que é a coluna da cultura, você vai colocar questões comportamentais alinhado com a sua cultura que você gostaria que esse colaborador tivesse. Por exemplo, pontualidade, respeito às pessoas, ética e transparência. Ok, você listou, pode listar ali 8 a 10 em cada coluna. Você vai estipular notas de 1 a 5 para cada coluna. Por quê? Quando você juntar as 2 colunas, você pode fazer uma média para chegar a 10. Por isso que cada uma é 5, 5, tá? Então, vamos lá. Pontualidade. Vamos botar aqui o Carlos. Hoje o Carlos ele vai ser tirado para Cristo, né? Vamos. O Carlos é um colaborador pontual? Ah, sim, ele cumpre com as regras, chega no horário. Então, se a nota é de 1 a 5, na pontualidade, eu vou colocar nota 5, certo? Agora, digamos, na resolução da performance, vamos avaliar a produtividade dele. Ah, a produtividade do Carlos, sei lá, ele tá deixando a desejar, vamos colocar um 3 aqui, um regular. Ferrou, já não vai ter ajuste. Não é a realidade, tá, gente? São exemplos, né? Então, ali tá no 3 regular. Aí eu vou lá, depois somo todas essas médias. Se eu tenho 8 competências em cada um, eu vou somar as 8 notas e vou dividir por 8. Sim. Vai dar uma nota. Digamos que deu 4 na performance. Eu vou para a coluna da cultura. Se tem 8 comportamentos, vou somar essas notas e vou dividir por 8. Digamos que deu 4 também. Se deu 4 na performance e deu 4 na cultura, somando as duas vai dar a nota 8. Nota 8 significa que ele é um bom colaborador, mas se a meta é 10, nós vamos listar aqueles pontos que ele deixou a desejar para colocar um plano de ação que ele melhore para que o próximo feedback daqui 3 ou 6 meses, vocês reavaliem essa nota. Então, digamos que durante um ano ele teve nota 8, nota 8,5, nota 9, você está o quê? Mensurando que esse colaborador está tendo uma constância e uma progressão nas entregas dele. Agora, digamos que ele começou com nota 8. No próximo feedback caiu para 6. Depois foi para 4. Quando chega nessa nota, a energia que o colaborador vai ter que entregar para melhorar e a energia que você, gestor, vai ter que colocar para desenvolver ele é muito grande. Então, chega nessa hora que talvez não.
é melhor que você demita esse colaborador, porque ambos vão se desgastar muito maravilhoso. nesse processo. E esse feedback com essa ferramenta, ele é um verdadeiro indicador para você estar olhando todos os teus funcionários. A gente pode ser uma planilha de Excel. Ellen, vamos montar essa ferramenta e vamos montar como, né, dar um feedback e algumas perguntas que devem ser feitas, fazer esse acompanhamento. Em breve, a gente vai estar passando isso para vocês, porque isso é fundamental para você estar escalando a sua empresa. O que é que você acha, Ellen? Eu acho maravilhoso, porque vamos pegar realmente, né, no braço dessas pessoas e conduzir lá ao sucesso. Conduzir ao sucesso. Isso daí, gente, vai ser um mapa prático que você vai escalar o teu negócio, mas com muita facilidade. Porque você tem que entender de pessoas. Você tem que ter essas pessoas no teu time para você seguir a tua caminhada de uma forma saudável. Ellen, vamos falar agora ainda mais sério? Vamos falar de um câncer que acontece em uma empresa? As fofocas nos bastidores. Eita! Isso daí é um câncer na empresa, pessoal. Isso daí, ela destrói a tua empresa, ela destrói a tua autoridade, ela destrói a imagem da tua empresa, ela destrói a produtividade. Isso é um verdadeiro câncer, tá? Ellen, o que gera, tá, essas conversas nos corredores, essas conversas na cozinha, sabe? O que ocasiona isso? Seria uma falta de transparência? Top 1. Falta de transparência. Falta clareza na comunicação. De novo, Ellen, desculpa. Isso tu não pode dar essa resposta assim. Gente, de novo, anotem. Ellen, eu tô muito empolgado, muito feliz com esse podcast. Porque qual que foi o nosso propósito? Qual que foi o nosso sonho aqui? Do fundo do coração. Não é ajudar pessoas? Total. Não é isso. Então a gente já deu aqui umas 2, 3 sacadas que eu tenho certeza que vocês anotaram. Essa daqui, esse câncer, vamos ajudar agora a você matar esse câncer. Vamos lá. Pega papel e caneta e quem não tiver, pede emprestado, anota no celular, porque a gente viveu isso recentemente. Se a cultura ela não é forte, se ela não tá muito viva na sua empresa, gente, você vai ter esses desafios diariamente. Sim. Vamos lá, Ellen, quantos pontos você acha que causa esse câncer na empresa? São 2, 3, 5 pontos? A gente pode listar, tá? A falha na comunicação. Tudo bem, então a gente vai trazer aqui os tópicos e depois a gente vai dar a receita do que fazer para matar esse câncer, pode ser? Pode ser. Então vamos falar dos causadores desse câncer. Falha de comunicação, falta de clareza / transparência, né? E quando o dono, que lembra que a empresa, né, é o reflexo do dono. Se o dono, ele se inclui nisso e ajuda a proliferar, ou às vezes tem uma intimidade muito grande, ao ponto de dar margem para ter esses ruídos de que eu tenho uma tratativa, com um colaborador eu tenho uma tratativa, com o outro eu tenho outra. Então isso vai dar margem para um ruído de comunicação dentro da tua empresa. Então, não perde a tua linha de raciocínio, tá? Imagine que eu, Ellen, tenho o colaborador A e o B. E eu tenho uma afinidade com o colaborador A. Vou aqui dar um exemplo, tá, gente? Pode ser vários exemplos. Vou aqui dar só um exemplo. Imagine que eu tenho uma fábrica de móveis planejados. Eu tenho ali o colaborador A e o colaborador B. Vamos aqui supor que eu seja flamenguista. E um colaborador A é flamenguista e o B não é. E eu tenho essa afinidade com ele, é isso que tu tá dizendo? Talvez eu conversar mais com ele, eu estar mais perto dele, talvez eu almoçar junto com ele, seria esse um dos pontos? Dividir coisas em comum acaba não sendo um problema, né? Mas quando você ultrapassa, que é uma linha muito tênue do profissional e pessoal, você pode dar margem, digamos que você sai para almoçar com esse colaborador, com o colaborador A. E daí, por uma questão de desabafo, porque o mundo do empreendedorismo ele é solitário, você decide desabafar falando do colaborador B para o colaborador A. O que você está proliferando? Nossa. Você mesmo está sendo responsável por uma questão de fofoca. Por quê? Esse colaborador A pode chegar na empresa e comentar com o colaborador C que você está descontente com o colaborador B. Olha só o caos que isso acaba gerando. E essa hierarquia tá revirada, né? Total. Cadê a posição de liderança? Total. Cadê o respeito? Mas eu vou além, Ellen. O próprio fato de você ter afinidade com o colaborador e sair para almoçar com uma certa frequência e não com os outros, eu não concordo com isso. Sim. A não ser
que seja um cara muito pontual, que seja um cara, o seu braço direito, estratégico. Eu faço isso, né, com um colaborador no meu time, que ele é o nosso, com o conselheiro eu faço isso, né, eu faço com esse cara também, que ele tá do lado me ajudando no financeiro, no contábil, sobre as nossas estratégias. Aí é diferente, tá? Só para ficar claro. Isso. Eu tô falando de pessoas que estão no nível hierárquico igual. Aham. Porque daí vai gerar uma descompensação muito grande. Então, quando a gente fala, né, desses top 3, podemos colocar, né, a comunicação, falta de transparência, e você ser o propagador desse ruído, aí é a junção do caos para tua empresa. E essa falta de transparência? Gente, é tanto assunto que passa despercebido alguma coisa, eu tô aqui tentando trazer a Ellen. Então, o primeiro tópico que tu tá colocando, por mais que você tenha afinidade, tenta tratar todo mundo da mesma forma. É o primeiro. Isso. Agora vamos falar de falta de transparência. O que é isso, Ellen? A falta... Não esqueça, a gente vai dar as dicas do que você deve fazer daqui a pouquinho. Falta de transparência. O que é isso, Ellen? Falta de transparência, ela pode em alguns momentos caminhar junto com a falha de comunicação, mas vamos focar na transparência. Você, dono do negócio, tomador de decisão, vai lá e decide fazer algo na tua empresa, e daí você não comunica isso e não deixa claro para os outros colaboradores. A falta de transparência... Lembra que as pessoas, quando elas não têm um feedback, um alinhamento, elas criam coisas na cabeça delas? A falta de transparência vai fazer com que pode gerar um ruído de comunicação. Por exemplo, você tomou a decisão de demitir 5 colaboradores, mas aí você não comunicou ninguém, você não fez uma reunião mostrando onde vocês querem chegar. O que essa falta de transparência e falha de comunicação, falta de comunicação, vai fazer? Pode gerar um ruído de que a empresa está quebrando. Vamos começar a procurar outro trabalho porque ele está demitindo todo mundo. Então, vamos já posso colocar ali a estratégia do que fazer para isso acontecer? Você tem o terceiro pilar? Que daí é a falha de comunicação. Falha de comunicação. E daí você pode, às vezes, chamar um colaborador, falar uma coisa para ele, do alinhamento da empresa, e daí você não fala para o outro, e isso vai se propagando de forma negativa e vai gerando o quê? Fofoca dentro da tua empresa. Então, quando você fala alguma coisa, você tem que confirmar com a outra pessoa se ela entendeu realmente aquilo que você está passando. E você que é empresário... Nós, empreendedor, né? Nós somos sonhadores, nossa cabeça ferve, toda hora a gente tem uma ideia, toda hora a gente tem uma novidade. Você tem que acalmar a sua mente algumas vezes, em alguns momentos. Eu tava falando com uma empresária outro dia e ela disse, porque eu sou cheia de ideias e o meu time não me acompanha e não sei o que. Eu falando, calma, tá errado. Para tudo, não é assim. Você tem que parar. Você não pode estar falando desses teus sonhos a toda hora, porque o colaborador, ele pega isso como uma verdade. Ele acha que aquilo já vai estar acontecendo. Então, muito cuidado com que você divide os teus sonhos. Isso. E se você realmente já tem certeza e clareza que você vai fazer aquilo, o que é que a gente faz, Ellen? Chama todo mundo, tá aqui uma das grandes respostas, o time inteiro, tá? E fala, por mais que tenha um time lá, por mais que eu queira trazer o marketing para dentro da empresa, que ele não exista ainda, eu quero montar esse time, chama até a produção, chama até o setor fabril, chama todo mundo e sempre tem essa clareza, sempre fala com muita clareza aonde você quer chegar, porque aí você ganha o time, não é, Ellen? Sim, total. E outras estratégias, né? Vamos lá. Primeiro ponto, você ter uma visão de que sim, existe uma linha tênue entre a questão de separar o pessoal e profissional. Isso eu estou me referindo para você que está em posição de liderança ou é dono de um negócio, né? É importante ter isso claro. Outro ponto, a questão da transparência. Você pode criar uma comunicação corporativa, um endomarketing na tua empresa, que é em alguma plataforma, você pode até estar utilizando o WhatsApp, com um grupo específico, lembrando, específico, corporativo para recados corporativos. Não é grupinho de WhatsApp para ficar mandando figurinha, falar de vida pessoal, algo do tipo. Eu tenho um grupo da empresa, eu coloco ali
a meta, eu posso colocar os aniversariantes do mês, entrando no Endomart. Quem foi demitido, que não faz mais parte do time. Colaborador X não faz mais parte do time. Hoje inicia o colaborador X na nossa empresa, no setor tal. Por quê? Se a tua empresa ela é grande e às vezes a fábrica tu não consegue estar unindo sempre com o administrativo, tu pode colocar essa comunicação corporativa utilizando o WhatsApp, a ferramenta a seu favor, ou com uma TV corporativa, que isso é muito utilizado, Erivelto, que é uma TV num ponto estratégico na empresa e ali fica o dia todo rodando informações importantes do teu negócio. Um colaborador que entrou, um colaborador que saiu, um colaborador que foi promovido. Por quê? Não gera esse ruído de comunicação. O fulano lá ganha mais do que eu. O fulano... Mas comunica. O cara foi promovido, por quê? Por meritocracia, por quê? Porque no feedback ele tá com uma nota muito boa. Olha só como a transparência, ela vai longe. Onde e daí você vai exterminando as fofocas. Vai exterminando a falha na comunicação. Porque eu tenho um grupo ou uma TV que a todo momento coloca os colaboradores na mesma página. E para ter uma empresa de sucesso, é muito importante que os teus colaboradores estejam na mesma página. E isso acontece sempre. Não fica achando que a gente tem uma empresa perfeita, não. Eu falei para vocês, nós estamos no campo de batalha. Teve uma situação recentemente, acho que não tem nem 2 meses ainda, nós contratamos uma pessoa e ela, a todo momento ela falava, nossa, eu sou boa, eu sou ótima, eu era líder em uma tal empresa e não sei o que, não sei o que. Quando ela veio trabalhar na nossa empresa, a gente foi percebendo que ela não era líder, nunca foi líder de nada. Sabe? Aí eu falei, meu Deus, para vocês verem que mesmo a gente fazendo uma entrevista pontual, foram 3 entrevistas junto com a Ellen, junto com o líder ali do comercial, fazendo todas as perguntas, olhando, né, as microexpressões faciais, a gente chegou nesse nível, gente. E mesmo assim a gente contratou errado, porque nem sempre tá escrito na testa. Tem pessoas que se vendem muito bem, né? E isso é normal e tá tudo certo, tem uma boa comunicação, é seguro nas falas, sabe? E mesmo assim essa pessoa não deu certo. Para você ver que é diário, a batalha é diária, não tem uma receita, né? Eu fiz, tá pronto e daqui para frente eu vou só ganhar dinheiro e dormir. Se você quer empreender achando que é isso, vai embora. Não empreenda, nem fique aqui na verdade, tá? Porque a gente quer que fique aqui na nossa frente pessoas que querem aprender, pessoas que querem melhorar de vida, pessoas que querem vencer na vida e evoluir como um todo. O que aconteceu com essa pessoa? Nós chamamos ela para ter uma conversa, aí ela disse, mas não sei o que, a gente pontuou, uma conversa não, é um feedback, né, Ellen? Precisa melhorar aqui, né? Você precisa ter mais tato com as pessoas. A partir dali, ela achou ruim aquilo, não gostou. E o que ela começou a fazer? Chama um e outro e tá falando mal da liderança, falando mal da empresa. O que aconteceu? Ela foi demitida e hoje fica aí falando pros 4 cantos do mundo que a empresa é tóxica. Então vocês estão entendendo, gente? Isso acontece. Não existe um paraíso nesse mundo. É todo dia uma guerra. Porque a gente fala que a questão do quê? O alinhamento cultural que a gente tanto cuida. Para essa pessoa não fez sentido aquela cultura da empresa. E quando a gente fala que tá tudo certo, é tudo certo desde que esteja em outro lugar, né? Não na tua empresa. Sim. E o que a gente não quer vender? Coisas, promessas que são utopias e que não são realmente verídicas. Então, assim, nós não estamos aqui para vender a empresa dos sonhos sem problema nenhum. Não ache que ter o melhor profissional na tua empresa, o melhor recrutamento e seleção, testes psicológicos, ferramentas, você não vai ter nenhum problema. Até porque se fosse assim, seria muito fácil, né? E o que a gente fala? Ter bons profissionais, ter um processo de recrutamento de seleção, ele faz o quê? Ele minimiza a chance do erro. Ele não extermina 100%, né? Tanto que quando a gente começou a estruturar tudo isso e a gente reestruturou 80% do quadro de colaboradores, o nível de rotatividade diminuiu e teve muitos momentos que a nossa rotatividade estava lá em cima, porque nós pagamos o preço na implantação de uma cultura, nós sabíamos que isso iria acontecer. Agora que passou, né, aquele caos de reestruturar, o que está acontecendo? A rotatividade, mês após mês,
caindo, até que chegou um momento que se estabilizou em quase 1%, que é um número muito baixo. E os resultados aparecendo. E os resultados aparecendo. Então, assim, não ache que as coisas são do dia para noite, Não. que tudo isso que a gente está falando, você começando a aplicar hoje na sua empresa, semana que vem vai estar tudo certo. Não se iludam. Então, nós não queremos vender coisas, falar coisas que não são realmente possíveis de colocar em prática, ou também que você, a partir de amanhã, não vai ter mais dor de cabeça. Sim. Crescer dói, estar na linha de frente é desafiador, porém, se você tiver um braço direito, o caminho se torna o quê? Mais leve, e é isso que a gente quer proporcionar. Sim. E assim, empresário, entenda uma coisa, você tem que se desenvolver dia após dia, buscar conhecimento, e esse é o nosso propósito, é estar aqui ajudando vocês, trazendo situações que aconteceram, que continuam acontecendo, e trazendo as soluções, o que a gente fez que deu certo. Eu não me canso de falar, hoje eu invisto às vezes meia hora, 2 horas do meu tempo na Vasvicor. Eu só invisto isso. Hoje a minha vida ela tá mais tranquila. Mas, gente, não foi de um dia para a noite. Foi demorado, foi lento. Realmente organizar a cultura da empresa, definir o público, trazer o time correto, desenvolver uma cultura sólida, não um cristal que quebra ali com tanta facilidade. Demorou um pouco. Mas para isso eu tive que me desenvolver. Eu tive que ler vários livros, estudar, buscar conhecimento. Vou dar aqui uma dica para você estudar sem ter que estar lendo um livro, porque às vezes você não tem tempo para isso. Eu tenho o hábito de ouvir podcasts. Então eu gosto de pedalar, eu gosto de correr, eu gosto de cozinhar. Então quando eu estou fazendo isso daí, Ellen, eu estou sempre ouvindo um podcast, eu estou aprendendo sempre sobre o empreendedorismo. Eu vou dar aqui uma outra dica sobre livros. O correto é você ler, o correto é você estar buscando conhecimento ali na íntegra, no todo. Só que nem sempre você tem esse tempo. Tem um podcast que eu vou estar aqui recomendando, Resumo Cast. É 20 minutos, 30 minutos, ele dá o resumo dos livros e ali eu tenho tantas sacadas, às vezes eu estou pedalando ali, chego a parar a bicicleta para anotar algumas coisas. Então, tá vendo? Essas dicas diárias que eu quero estar dando para vocês, eu, a Ellen, para você estar melhorando, para você estar mudando, né, de patamar. Tem uma pergunta aqui que nós desenvolvemos, que ela é: dicas de como ter um time competente. Tudo que a gente falou até aqui, nesse podcast, você tem que estar fazendo. É obrigado? Não, não é. Mas aí você vai estar dentro, né, da mediocridade. Você tem que estar fazendo isso daqui para estar evoluindo, porque foi isso que a gente fez. É fácil? Não é fácil. É difícil? Sim. Então vocês têm que seguir diariamente, melhorando, evoluindo, né, lutando, se organizando para dar o seu melhor todos os dias para conseguir chegar nesse estágio que nós chegamos agora. Mas mesmo assim, às vezes eu tenho que voltar ali na empresa para estar resolvendo algumas situações, né, para estar falando mais no estratégico. O que é que a gente vai fazer? Definir as metas ainda é comigo, eu estou ali junto com o time para a gente estar definindo todo o time. Vou voltar a fazer aqui a pergunta, tá? Dicas de como ter um time competente. Trabalhar e trabalhar muito. E entender de pessoas. Isso é muito fundamental. Ellen, para finalizar, qual a grande sacada ou recomendação que você gostaria de estar dando, né, para o empresário que está ali do outro lado? Se desenvolva. Se você realmente estiver disposto a se desenvolver, a entrar mais e olhar mais para os seus colaboradores, para a gestão do seu negócio, as vendas, né, o resultado vai ser uma consequência, porque as pessoas inseridas dentro da tua organização vão estar engajadas. E o que é o engajamento? É quando as pessoas estão inseridas dentro de um negócio que elas sentem que são maior do que elas mesmas a nível de propósito, que elas sentem que os sonhos dela pode ser atingido estando dentro do seu negócio. Então, eu acredito que a chave para um negócio de sucesso é uma boa gestão de pessoas, uma das chaves, né? Não a única, porque tem várias. E não desanime, não quebre por uma má gestão de pessoas, utilize essas dicas e caso ficou alguma dúvida, nós nos colocamos à disposição para ter essa interação do nosso público com comentários, com sugestões, para que cada vez mais a gente leve o conhecimento
compartilhado, vivenciado no dia após dia, que é a prática. Não é teoria. Eu sou uma pessoa que sim, gosto muito de estudar, me desenvolvo nos últimos 10 anos focada no comportamento humano, mas eu posso dizer, nem sempre é a teoria que me leva a grandes resultados. Já tentei colocar em prática algumas teorias que na prática não deram tão certo. Então, vamos unir esses dois para que a gente eleve o potencial do seu negócio, que a gente destrave você, que você destrave a sua empresa e que você assuma o poder real do seu negócio. Ótimo, Ellen, muito obrigado. Quando nós começamos a desenvolver o podcast, né, Ellen, um dos grandes sonhos, né, foi realmente estar ajudando as pessoas com todo esse conhecimento, né, nesse campo de batalha que nós estamos diariamente. E quando eu conversei sobre esse projeto para algumas pessoas, empresários, ele disse assim, Erivelto, por amor de Deus, cara, faz isso porque as pessoas precisam. E é muito legal, tu tem uma caminhada, são 15 anos. Então fala o que você fez para chegar até aqui. E é isso que é o propósito da empresa. Todos os podcasts a gente vai estar aqui entregando o que foi feito e o que está sendo feito para a gente chegar ao nosso objetivo. Certo, Ellen? Perfeito. Pessoal, muito obrigado. A gente vai ficar com uma dívida em breve, né? Continue ali nos seguindo, que a gente vai montar essa ferramenta com algumas perguntas. Como que você pode fazer uma boa entrevista? Como que você pode dar um bom, né, feedback? A gente vai estar conversando da melhor forma possível. Mas para isso, você tem que seguir, né? Tá nos seguindo em todas as mídias ali, né? E aqui no YouTube também, no Spotify, porque a gente vai estar falando, né? Semanalmente estaremos postando ali um vídeo com dicas muito precisas. Tá? E assim finalizamos mais um episódio do podcast O Braço Direito. Até mais. Inscreva-se agora no nosso canal e transforme conhecimento em ação. E para mais insights e dicas valiosas, nos siga em todas as redes sociais, @O Braço Direito. Estamos aqui para ser o seu aliado na sua jornada empreendedora. Vamos juntos destravar o seu potencial e alcançar os resultados reais que a sua empresa merece. O Braço Direito, onde o sucesso empresarial começa.